Bom dia, galera do Crispiniano, especialmente a turma do 8º ano. Novamente estamos aqui com nossas aulas de matemática. Vocês vão abrir aí o livro de vocês, para quem tem o livro, na aula de porcentagem, página 19. Vamos ver o que é uma porcentagem. É um termo muito utilizado por nós no nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai fazer compras. Às vezes a gente compra algo onde a gente tem um desconto, e esse desconto ele é dado em porcentagem, ou às vezes a gente paga uma conta, Às vezes a gente paga uma conta em atraso e a gente paga um juro, uma multa, Então nós temos aqui no livro de vocês, na página 19, que diz o seguinte: a expressão por cento, essa expressãozinha aqui, eu vou grifar aqui ela para vocês. Essa expressãozinha por cento, ela significa a razão, Quando eu falo razão, pessoal, é a mesma coisa que divisão. Vocês ouviram essa palavrinha aqui, razão, é a mesma coisa que uma divisão. O porcento ou a porcentagem, eles representa essa fração aqui, 1 sobre 100, 1 centésimo, onde a gente substitui ela por esse símbolozinho aqui, Então, no livro de vocês, a gente dizendo, podemos encontrá-la facilmente. Deixa eu pegar aqui uma canetinha assim. Então, podemos encontrá-la facilmente em notícias, ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão. Nas compras em lojas, como eu acabei de falar para vocês, em supermercados, nas aplicações e nos empréstimos de banco, Quando a gente pega um dinheiro emprestado no banco, a gente paga um juro, e esse juro é dado calculado em porcentagem, Enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças, encontramos a expressão por cento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações. Como você já pode observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente, a expressão por cento vem do latim percentium, que quer dizer por 1 cento. Pode ser representada por esse símbolo aqui, esse mesmo que eu coloquei aqui, Assim, quando você lê ou escuta uma afirmação, como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 quilômetros para cada 100 quilômetros de área ocupada pelo Brasil, Então, 45% a gente escreve dessa forma, a gente pode escrever assim, 45 centésimos ou 0,45. Lembra quando a gente deu aula sobre transformação de fração em número decimal, Como a gente tem duas casas decimais, aqui a gente tem 0,45. Então nós temos aqui a representação decimal, nós temos a representação, a razão centesimal, que é a fração. Lembra que eu disse a vocês que a razão é a mesma coisa que uma divisão, e a representação percentual. Aí ele deu outro exemplo aqui no livro de vocês, quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada 100 brasileiros, vivem nas regiões urbanas. Nós temos aqui 85%, aqui é a fração decimal, 85 centésimos, e aqui é a fração decimal, e aqui é a representação decimal do número, Então, outros exemplos, vamos supor que eu tenho aqui 55%, 55% é a mesma coisa que 55 centésimos, ou a mesma coisa que 0,55. Se eu tenho aqui 30%, 30% é a mesma coisa que 30 centésimos, que é a mesma coisa que 0,30. Se eu tenho aqui 25%, 25% é a mesma coisa que 25 centésimos, ou a mesma coisa que 0,25. Então, no livro de vocês aqui tem um exemplozinho. Um exemplozinho diz o seguinte: veja como podemos calcular a taxa ou índice percentual a seguir, Como escrever um meio na forma de percentual, Ele explicou assim, Você pega um meio, tá aqui um meio, e procura um número que multiplicado por 2 dê o centésimo aqui embaixo, que seria o 50. Como a gente já estudou frações equivalentes, se aqui embaixo é multiplicado por 50, em cima também tem que ser 50. Ou seja, um meio é a mesma coisa que 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%.
A outra forma que a gente tinha de fazer era você pegar, lembre que uma fração, isso aqui é 1/2, né? 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Uma fração é a mesma coisa que uma divisão. Como não dá para dividir por 2, a gente colocaria 0 aqui no dividendo e 0, né? Aí 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, eu teria que 0,5. E 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%. Né? Então, eu poderia transformar 1/2. Eu poderia fazer assim, ou eu poderia dividir 1 por 2, como eu fiz aqui. Então, você tem como, né, representar e fazer de diversas formas. Aí tem aqui um lembretezinho. Nos exemplos anteriores, 45% e 85% são chamadas de taxas percentuais. Pode ser percentual ou porcentual. Vocês podem encontrar com esses dois nomezinhos. Na outra página, na página 20, nós temos outro exemplo aqui. Ele pede para a gente transformar 3/8 na taxa percentual. Aí eu posso fazer o mesmo esquema, pessoal. 3/8 é a mesma coisa que 3 dividido por 8. Aí você pega aqui o 3 e divide por 8. Como o 3 não dá para dividir por 8, o que a gente faz? A gente bota um 0 no dividendo e 0 no quociente e a vírgula e efetua a divisão. 30 dividido por 8, você tem que procurar um número que multiplicado por 8 se aproxime de 30. Então, nesse caso, vai ser o 3, porque 4 vezes 8 dá 32. Então, 3 vezes 8 dá 24, e 24 para 30 sobra 6 de resto. Como 6 não dá para dividir por 8, a gente acrescenta outro zero aqui e continua a divisão. 60 dividido por 8 dá 7, 7 vezes 8 dá 56. Para 60 sobra 4. Como 4 não dá para dividir por 8, a gente acrescenta outro zero aqui e divide 40 por 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 dá nada. Ou seja, eu teria aqui, pessoal, o seguinte. Eu teria 0,375. Transformar um número decimal, preste atenção, transformar um número decimal em porcentagem é só você deslocar sempre essa vírgula 2 casas para a direita. Tá aqui, ó, botou a vírgula aqui, 37,5, aí você bota o símbolo de porcentagem. É uma dica para vocês, toda vez que vocês forem transformar um número decimal em porcentagem, desloca sempre a vírgula 2 casas e o símbolo de porcentagem. Um outro exemplozinho, vamos supor que eu tivesse aqui o número decimal 0,284, aí eu quero transformar em porcentagem. Você pega essa vírgula, desloca 2 casas para frente, aí fica 28,4. Aí você pega e coloca o símbolo da porcentagem, 28,4%, certo? Outro exemplo aqui é outro probleminha aqui, ó, para a gente fazer como exemplo. Um desconto de R$7.000 foi dado sobre um produto que custava 25 mil. Então o cara teve um desconto de R$7.000. A questão está querendo saber o percentual de desconto. Então é só você pegar. O que vocês iam fazer aqui nessa terceira questão? Vocês pegarem o valor do desconto. Quanto é que foi o desconto? O desconto é de 7 mil sobre o total do produto. O produto ele custa 25 mil. Então, fazendo aqui um cancelamento de zero, porque você pode cancelar um zero de cima, outro zero de cima com um zero de baixo, outro zero de cima com um outro zero de baixo. Você teria aqui 7,25. Aí, pessoal, para transformar em porcentagem, era só você procurar aqui um número que multiplicado por 25 como é que diz? De 100. Não é 100 que eu tenho que ter aqui para transformar em porcentagem? É só multiplicar por 4. 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 7 dá 28. Ou seja, eu tenho 28 centésimos, que é a mesma coisa que 28%. Quem não souber fazer assim, é só pegar o número 7 e dividi-lo por quanto? E dividi-lo por 25. Aí aquele detalhe, o 7 não dá para dividir por 25. Aí o que a gente faz? Bota um zero aqui e zero no quociente. 70 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 para 70 sobra 20. Aí 20 não dá para dividir por 25. Bota o zero, né? Aí aqui, ó, 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25 dá 200.
para 200 já nada. 0,28, desloca a vírgula para cá, ó. Para aqui, ó, vai ficar 28,0%, ou simplesmente só o 28%, não precisa botar o vírgula ou vírgula zero. Outro exemplozinho aqui do livro de vocês é esse aqui, ó. Em uma partida de basquete, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão. Lembre que razão, vocês toda vez que escutar essa palavrinha aqui, razão, é a mesma coisa que a fração percentual, né? Fração, divisão, entre o número de acertos, ou seja, você vai pegar o número de acertos e dividir pelo total de lances livres cobrados. Aí o que acontece? Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 cestas num total de 15? Então, pessoal, é só você fazer o 12 e dividir por 15. Aí você pode fazer da seguinte forma: você pode simplificar isso por 3, vou fazer assim, depois eu faço de outro jeito. Você poderia simplificar isso aqui por 3, simplificando aqui por 3, 12 dividido por 3 dá 4, e 25 dividido e 15 dividido por 3 dá 5. Por que eu botei o 5 aqui? Porque é mais fácil eu encontrar um número que multiplicado por 5 dê 100, que o nosso intuito é encontrar o 100 aqui embaixo, né? Então 20 vezes 5 dá 100, então 20 vezes 4 dá 80, ou seja, o índice de acerto do jogador de basquete é de 80%. A outra forma era você pegar o 12 e dividir por 15, do jeito que eu fiz até aqui agora. Como 12 não dá para dividir por 15, você bota 0, 0, aí 120 dividido por 15, você vai procurar um número que multiplicado por 15 dê 120, nesse caso é o próprio 8, 8 vezes 15 dá 120, 120 para 120 dá nada, tem um 0,8, essa vírgula pula duas casas para frente, ou seja, 80%. Então, né, nós temos aqui alguns exemplos, a atividade que eu vou passar é relacionada a esses exemplos aí. Aí quando eu vou mandar a imagem da questão para vocês e aquele mesmo procedimento, né? Vocês resolvem, passam para o caderno, tira a foto e manda para mim. Ok, pessoal? Até a próxima aula, um abraço e até mais.